Você não precisa acordar iluminado. Talvez o primeiro passo seja apenas ser honesto consigo mesmo. Às vezes o pior tipo de perda não é perder alguém, ou um emprego, ou uma oportunidade. É perder a si mesmo. E o mais assustador é que isso pode acontecer em silêncio, sem gritos, sem tragédia aparente. Você continua acordando, trabalhando, respondendo mensagens, pagando contas, sorrindo quando precisa. Mas por dentro existe aquela sensação estranha de desconexão com esse mundo. Como se a vida estivesse acontecendo e você estivesse apenas assistindo. Algumas pessoas chamam isso de fraqueza e outras podem até chamar de ingratidão. E talvez não seja nenhum dos dois. Talvez seja apenas uma alma cansada de sustentar uma versão de você que não consegue mais respirar. Desde cedo, a gente é ensinado a caber em expectativas, em padrões, caber em uma imagem, numa imagem que esperam da gente. Então a gente aprende a usar máscaras. A máscara da pessoa forte, a máscara da pessoa madura, a máscara da pessoa que suporta tudo, a máscara da pessoa funcional. E no começo isso é até necessário, porque para sobreviver a gente precisa se adaptar a esse mundo. Só que tudo exige um preço e chega no momento que você olha para a própria vida, percebe que tentou fazer tudo certo e mesmo assim ainda sente um vazio. Porque existe a diferença entre viver e funcionar. Tem gente que está cansada, e não porque trabalhou demais, mas porque fingiu demais. Fingiu estar bem quando não estava. Fingiu não sentir nada quando estava sentindo dor. Fingiu não se importar. Fingiu ser alguém que não era, só para continuar sendo aceito no meio daquele grupo. E o corpo avisa. O corpo realmente avisa. Avisa na procrastinação, no desânimo inexplicável, na ansiedade, na vontade de fugir sem saber para onde. O problema é que a gente foi ensinado a esconder parte de nós mesmos. A raiva, o medo, as dúvidas, as feridas, os sonhos que pareciam impraticáveis, a sensibilidade que chamaram de fraqueza, a criatividade que mandaram abandonar para que a gente pudesse virar gente. Então a gente enterra tudo isso. Mas nada que é enterrado dentro da alma desaparece. Uma hora volta. Uma hora volta em forma de crise, em forma de vazio, de confusão, de sensação de estar perdido. E talvez estar perdido seja exatamente o começo de tudo. O começo da mudança. Porque só quem percebe que não sabe mais quem é que começa a procurar de verdade. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Estar perdido não significa estar parado. Significa que você ainda está procurando. Significa que você ainda está tentando. Que você está tentando entender tudo. Que ainda existe movimento dentro de você. Pior do que estar perdido é viver anestesiado. É passar anos repetindo a mesma rotina sem nunca parar para se perguntar: essa vida realmente é a minha vida? A verdade é que ninguém tem todas as respostas. Ninguém nunca vai ter. Todo mundo improvisa mais do que admite. Todo mundo enfrenta medos que esconde.
todo mundo carrega batalhas silenciosas. Todo mundo, sem exceção. E talvez maturidade não seja ter certeza de tudo. Talvez seja aceitar que existem fases em que a vida desmonta aquilo que você achava que era para revelar quem realmente você pode se tornar. A crise não é sempre destruição. Às vezes é a transição. É aquela fase em que a antiga versão de você já não serve mais, mas a nova ainda está nascendo. E isso dói. Sabe por que dói? Porque dói perceber quanto tempo você viveu tentando agradar as pessoas. Dói admitir que certas escolhas não eram suas. Dói olhar para dentro de si sem nenhuma distração. Mas também existe liberdade nisso. Porque quando você para de sustentar personagens, você começa finalmente a respirar. Você não precisa ter tudo resolvido hoje. Você não precisa descobrir o seu propósito inteiro amanhã. Você não precisa acordar iluminado. Talvez o primeiro passo seja apenas ser honesto consigo mesmo. Admitir que está cansado, que está confuso, que existe algo dentro de você pedindo mudança e entender que isso não é o fim. É apenas o começo de uma vida mais verdadeira, porque a maior tragédia não é se perder, meu amigo. A maior tragédia é nunca tentar se encontrar. Então, se você se sente perdido agora, talvez esse seja o momento mais sincero da sua vida. O momento em que você parou de fingir. O momento em que você começou a ouvir a própria alma. O momento em que finalmente você entendeu que não precisa seguir exatamente o caminho que todos esperavam de você. E mesmo sem mapa, e mesmo com medo, e mesmo sem saber exatamente para onde ir, você continua caminhando. Porque enquanto existe movimento, ainda existe esperança.